Então, você vai pregar sobre vitória, certo? Aqui. Qual é o seu tema? A busca da vitória. Você pensa, não, é Copa do Mundo, digamos. Copa do Mundo, época de Copa do Mundo, o Brasil está todo mundo querendo vitória, esperando a vitória. Então, eu vou pensar aqui, eu quero pregar sobre esse tema. A busca da vitória. Aproveitar esse gancho e pregar sobre esse tema. A ideia é boa. Não tem problema nenhum você aproveitar um gancho de um momento da vida das pessoas que desperte a curiosidade para elas ouvirem algo das Escrituras. Não tem problema nenhum. Aí você, então, vai elaborar os pontos. Aí você pensa o seguinte: meu primeiro ponto, eu quero falar sobre a busca da vitória no trabalho. Aí eu falo da importância que é de você clamar a Deus para que você vença no seu trabalho. Que se você é crente, você não pode ser um trabalhador medíocre. Você tem que estar nos mais altos postos da sua empresa. Você não pode estar com a sua conta num banco comum. Você tem que estar com a sua conta nos bancos, nos melhores bancos. Porque isso mostra que Deus está conosco. A gente precisa de vitória no trabalho. Porque existe um texto bíblico que diz que o Senhor trabalha para os que nele esperam. Existe um outro texto bíblico que diz que Deus é conosco até quando a gente está dormindo. Enfim, aí começa a citar uma série de textos. Aí também nós precisamos buscar vitória na família. Então nós precisamos ser vitoriosos na família. Porque existe um texto bíblico que diz que a família feliz, ela permanece unida. Esse texto nem existe, mas ele cita no meio do sermão como se existisse. E nós precisamos também de vitória financeira. E aí cita ali um monte de texto. Esse sermão aqui, meus irmãos, isso daqui é muito comum. Eu imagino, tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, se você já ouviu algum sermão desse tipo aqui, onde os pontos foram totalmente inventados. O pregador quer falar sobre isso, e ele então vai e fala sobre isso. Ele não está querendo saber o que a Bíblia diz sobre isso. O que ele quer saber é o que ele quer falar sobre isso. Então, esse é o tipo de sermão temático que nós precisamos evitar. Em segundo lugar, esse aqui é muito comum também. É quando o sermão temático, ele tem um texto base. Olha só, agora o sermão temático tem um texto base. Aí o pregador diz o seguinte: irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 14, versículo 30. O texto diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo que nos afunda. Veja aqui que Pedro submergiu. O medo fez Pedro afundar. E muitas vezes o medo também nos faz afundar na vida. Quem aqui já sentiu medo? O medo nos faz afundar muitas vezes na vida. É muito comum que as pessoas afundem no seu trabalho, afundem na sua família, afundem no seu casamento, afundem financeiramente por causa do medo. Então, em primeiro lugar, o medo nos afunda porque ele nos paralisa. Quando nós estamos com medo, nós nos paralisamos, nós ficamos sem ação, nós não sabemos o que fazer, nós ficamos paralisados. É quando você está com medo do escuro, por exemplo. Então veja que Pedro aqui estava parado, reparando, ele parou, reparando na força do vento. Ele parou, ele devia estar indo até Jesus, mas ele decidiu parar. O medo nos paralisa. Em segundo lugar, o medo nos afunda, porque ele também nos faz olhar para onde nós não devemos. Quando nós estamos com medo,
é porque nós estamos olhando muito para o problema. Nós temos um problema e nós estamos olhando muito para ele. Mas nós não deveríamos estar olhando para o problema. Nós deveríamos estar olhando era para a nossa vitória, olhando para Jesus. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele deixou de olhar para Jesus. Ele olhou foi para o seu problema. Em terceiro lugar, o medo nos afunda porque ele gera ansiedade. Pedro, quando viu a força do vento, ele ficou ansioso. O medo estava gerando ansiedade. Quando nós temos medo, também nós ficamos ansiosos. Medo de não pagar uma conta, medo de não conseguir fazer isso no trabalho, de não cumprir uma tarefa. E aí nós ficamos ansiosos e acabamos afundando. E em último lugar, o medo nos afunda, porque nos faz fugir do problema e não enfrentá-lo. É como quando um cão raivoso está correndo atrás de nós. Ao invés de nós enfrentarmos o problema, nós fugimos do problema. Então, meus irmãos, nós temos aqui quantas pessoas? Nós temos aqui 4 pessoas. Me digam aí, esse sermão, o que você acha que a maioria das pessoas nos bancos das igrejas achariam se você pregasse esse sermão? O que você acha? Então, imagine que você seja convidado para pregar em uma série de igrejas aí pelo país. E você escolhesse pregar esse sermão aqui, o perigo do medo. E você usasse esses pontos. O que você acha que a maioria das pessoas iriam pensar? Eu tenho plena convicção, pessoal, que a maioria das pessoas, elas iriam gostar muito desse sermão. Porque esse sermão fala do dia a dia delas, porque esse sermão está bem montado, eles acham interessante, são coisas que elas passam na vida, quem nunca tem medo. Agora, qual é o problema desse sermão aqui? Porque esses pontos aqui, eles não são bíblicos. O texto foi citado aqui, mas o texto não está falando do perigo do medo. O que o texto está falando em Mateus 14 é do perigo da incredulidade. Hoje, o contexto aliás, o contexto de Mateus 14 não é medo, é incredulidade. O problema que Jesus estava tratando nos seus discípulos era a incredulidade. Foi por causa da incredulidade que Pedro submergiu, e não por causa do medo. Então é isso mesmo. Olha, o pessoal está comentando aqui que as pessoas iriam gostar, porque esse sermão, ele é bonito, ele é bom de ouvir. Alguns iriam falar, isso sim que é sermão. E é verdade. As pessoas iriam olhar e dizer, sermão bom é assim, porque ele é prático, porque ele fala do nosso dia a dia, porque ele nos toca, ele nos mostra as situações da nossa vida. É isso que as pessoas iriam pensar. Felipe comentou aqui que hoje muitas igrejas estão aderindo à teologia do coaching, usam textos bíblicos para pregar dessa maneira, e é verdade. E foi bom que você colocou aqui a questão do coaching, porque esse tipo de sermão, esse tipo aqui, veja bem, esse tipo de sermão temático aqui, ele é humanista. Ele é um sermão que é exclusivamente preparado para as pessoas. Ele não é preparado para que as pessoas vão até Deus, para que elas vão até Deus e a palavra. Ele é preparado para as pessoas, para atrair a admiração, a emoção, como o irmão Felipe aqui comentou, elas se emocionam, para atrair assim, o bom sentimento das pessoas. Só que nós temos um compromisso aqui.
Nossa missão é pregar a palavra de forma que as pessoas ouçam. Então, nós queremos fazer bons esboços, queremos. Nós queremos fazer esboços que sejam práticos, que falam sobre o dia a dia das pessoas, nós queremos. Mas nós queremos, acima de tudo, que eles sejam bíblicos, que eles ensinem o que a Bíblia ensina. Então, se Mateus capítulo 14, versículo 30, fala do problema da incredulidade, então é sobre incredulidade que eu vou falar nesse texto. Eu não vou falar sobre o perigo do medo, se o texto não está falando sobre o perigo do medo. Pedro teve medo porque ele foi incrédulo. Ele não confiou em Jesus. Certo? Então, o sermão expositivo, portanto, quer ele seja em um texto, quer ele seja em um tema, ele é aquele, eu vou encerrar aqui a nossa aula com isso, ele é aquele em que as ideias que você vai levar para as pessoas, elas vêm do texto e não da sua cabeça. E então, na próxima aula, na semana que vem, nós vamos preparar aqui, juntos, um sermão temático, ok? Eu vou abrir aqui o meu programa de pesquisa, nós vamos fazer tudo juntos, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como é que se prepara um sermão temático, do zero até o sermão. Agora, obviamente, pessoal, nós não vamos poder fazer toda a pesquisa, eu vou só indicar para vocês, pesquisa isso, pesquisa aqui, tal, mas nós vamos preparar juntos aqui um sermão temático. Opa, está aqui. Então, neste sentido, pergunta do Lucas Melo de Silveira. Neste sentido, como ficaria sermão que são baseados em algum livro bíblico? Nesse caso, seria livro não bíblico. Nesse caso, seria uma palestra? Lucas, sim, certo? Então, na aula passada, eu comentei sobre a diferença de palestra e pregação. Então, se você vai pegar um livro e você vai falar sobre aquele livro, ou utilizar os tópicos daquele livro, isso claramente não é uma pregação, certo? Isso você vai dar uma palestra sobre aquele conteúdo, sobre aquele livro. Eu recomendo que você não faça isso no domingo à noite, no culto solene da sua igreja, certo? Não faça isso. Agora, veja bem, se o que aquele livro está fazendo é um sermão, aí isso muda um pouco de quadro. Então, por exemplo, esse livro aqui do Stuart Oller, Ministrando como Mestre, certo? Então, esse livro aqui, ele é um livro que tem 2 pregações, 2 ou 3 sermões do Stuart Oller. Então, se você vai usar um livro que já é um sermão, então a minha recomendação é a seguinte: você vai estudar, você vai usar aqueles pontos, você vai usar aquelas ideias, porque elas já são retiradas da Bíblia, ali já é um sermão, mas você vai internalizar, certo? Então, você vai colocar tudo aquilo com as suas palavras, você vai colocar tudo aquilo como se aquilo fosse seu, mas você vai mencionar, você vai dizer, olha, esse sermão é baseado no livro tal, ok? Mas você internaliza aquela ideia e então prega. Mas, voltando aqui, digamos que você quer pregar nesse livro aqui. Estou lendo esse livro aqui, Pais Fracos, Deus Forte. Então, você quer fazer uma série de palestras nesse livro aqui. Uma série de mensagens, né? Então, os tópicos desse livro, eles são retirados da cabeça do escritor. E isso em si não é problema. Veja, por exemplo, aqui, ó. O tema desse capítulo aqui é graça que educa. Aí ele vai para os pontos aqui, ó. Graça que disciplina. Disciplina e admoestação do Senhor. Palavras do Antigo Testamento. Então, todos esses pontos aqui
são ideias que o autor quis tratar, certo? Então, sendo que são ideias que o autor quis tratar, isso não se encaixaria bem em um sermão, isso se encaixaria bem em uma palestra. Felipe pergunta, qual seria a melhor maneira de começar um sermão? Com uma ilustração ou iniciando o contexto do livro, tratando-se de sermão temático? Olha, Felipe, eu defendo que sempre que você puder, agora isso, até a sua pergunta já pressupõe que a gente não está falando aqui de uma regra, mas daquilo que é o melhor. Sempre que você puder, comece o seu sermão com algo que desperte a curiosidade e que conduza as pessoas para o assunto que você tem a tratar. Quer você vá tratar isso tematicamente falando, ou quer você vá tratar isso em apenas um texto, certo? Então, essa é a função da introdução. Ela retém a atenção da pessoa e ela conduz a pessoa para o assunto que você vai tratar no seu sermão. Qual é a melhor forma de fazer isso? Não existe a melhor, existem várias formas que, a depender do sermão, ela se encaixa melhor, uma forma se encaixa melhor que outra aqui. Você pode começar com uma história verídica, uma história da sua vida, algo que aconteceu com você, uma experiência. Pode começar com uma notícia alarmante. Você pode começar, que é o que você está chamando aqui de ilustração, certo? Eu não gosto de chamar de ilustração, porque ilustração é quando você está ilustrando um ensino. A introdução, você pode usar uma história como ilustração, você pode usar uma notícia como ilustração, você pode usar uma história fictícia como ilustração, certo? Mas você também pode usar essas coisas como introdução do seu sermão, ok? Então, sempre comece no século XXI, sempre comece com as pessoas. Antes de levar as pessoas para o passado, comece onde elas estão. Antes de você levar as pessoas lá para o contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lá para o passado, comece onde elas estão. Pegue elas aqui para levá-las para lá, ok? Se você já começar com técnica, com informações técnicas, você corre o risco de perder as pessoas no começo do sermão. Elas já vão se perder ali, certo? A menos que a informação técnica que você tenha a passar, ela seja tão boa que a pessoa vai reter a sua atenção, ok?